vendo, sentindo, percebendo a essência da vida, que chama-se eubiose. O mais importante da vida é o sentimento, é a inteligência, é o pensamento. Então, o trabalho do professor Henrique José de Souza é justamente fazer você sair desta gaiola que você vive, que é o corpo físico, e partir para fora, para o cosmos, e entender que o processo quântico funciona em todo lugar, em toda ordem. Aqui, principalmente entre os jovens, que é o futuro, é aquilo que traz esperança para um Brasil melhor. Hoje, nós ainda passamos por dificuldades no nosso querido Brasil. Mas vocês, todos nós, os brasileiros, temos por obrigação, por dever, modificar o estado de consciência de si próprio e dos outros. A melhor coisa do mundo é a pessoa emanar conhecimento, sabedoria e principalmente educação. Isso que é importante. Então, dentro dos muros, dentro dos princípios eubióticos, nós aprendemos que a coisa mais importante no mundo é o ser humano, é a pessoa, é a semente que é a criança. Esse que é o princípio maior. Infelizmente, nem tudo pode ser aberto ao público, porque muitos não aceitam, porque já têm as suas religiões, os seus movimentos, está tudo direitinho. Mas deve-se abrir a mente e o coração para a sabedoria, porque todas as religiões são boas. Não existe religião ruim. Nada é ruim nesse mundo. O que nós temos que fazer é abrir o nosso coração, os nossos corações, as nossas mentes e entender, por exemplo, esse trabalho que foi mostrado aqui, falando sobre várias religiões, etc., filosofias, e todas elas têm de acrescentar coisas magníficas, maravilhosas, para nosso crescimento, para a nossa sabedoria. As nossas vidas, no dia a dia, quando nós abrimos o olho de manhã, que nós acordamos, nós trazemos conhecimento, trazemos sabedoria do outro lado, que nós dormimos. Agora trazemos para a vida prática, a vida de vigília. E se a pessoa passa e não percebe que viveu, que aprendeu, que cresceu, que vai ser alguém na vida, não adiantou ter vida, não adianta viver. Se a vida é vamos lá, a gente faz isso, faz aquilo, isso não é vida. De vez em quando fazer uma brincadeira, fazer uma festa, fazer um evento, é uma coisa maravilhosa e eu acho que vocês têm que aproveitar. Porque depois que vocês ficarem velhos, não vão aproveitar mais, porque aí restringe mais o grupo de vocês. Então tem que aproveitar agora, que vocês são jovens, né, para crescer, para melhorar. E a coisa assim interessante é nós chegarmos no mundo afora, chegarmos lá no Rio de Janeiro, chegar em São Paulo, chegar lá em Macaé, por exemplo, na área petrolífera, e encontrar gente de São Lourenço lá. E isso é uma coisa fantástica. Gente que saiu de São Lourenço, do Vale da Informática aqui perto, e foi trabalhar nas plataformas. Olha só. E isso é importante, cara. Isso você tem que entender que está dentro de você. Você que tem que jogar isso para fora. Isso que é importante. Não deixe esse passarinho engaiolado. Ponha isso para fora, cara. Faça crescer. A irmãzinha. Vamos lá, vamos continuar. As coleguinhas, vamos lá. Fazer um comentário é legal, né? Muito bom. Nós demos o exemplo de uma gaiola, né? Então, pessoal, nós ficamos engaiolados nos nossos sentimentos, nos nossos preconceitos. Não deixamos a mente fluir. O sagrado está dentro da gente. O sagrado não está na religião. O sagrado não está na igreja. Se você for na igreja na hora do culto, você vê todo o movimento acontecendo, como na eubiose também. Mas na hora que acaba, o pessoal sai, se você voltar lá, você não vai ver o sagrado. Você sabe por que o sagrado não está lá? Você tem ideia? O sagrado não está lá porque está dentro de você. Você é o sagrado.
Isso que é importante. Aonde você estiver, Deus está vivo dentro de você, presente a todo momento. E isso que é interessante. Nunca deixaram a gente pensar, lá dos primórdios da vida humana, lá do tempo do Egito, lá do tempo dos Sumérios, lá atrás, quem quiser estudar vai aprender, nunca deixaram a gente pensar. Tudo que nós queríamos fazer, mandava falar com alguém. Procure não sei quem vai autorizar. O presidente que vai falar, o bispo vai falar, o padre vai falar, não sei quem vai falar, o político vai falar. E isso foi um erro que fizeram com a humanidade. Foi um grande erro. Esse negócio também de dizer que a minha religião é melhor do que a dos outros, é um grande erro. Não existe, porque Deus é um só. Só existe um Deus. Aquilo que eu gosto é bom. Eu gosto do Evangelho, excelente. Eu gosto da Bíblia cristã, excelente. O que resta agora é saber o conteúdo, a essência que ali está, para nós vibrarmos para toda parte. Isso que é importante. Então, esses bloqueios que nós criamos, essas divisões que nós criamos, só atrapalha a evolução humana. Respeito tem que haver, responsabilidade também. Um com o outro, um com o todo com o um. E isso deve existir. Nós somos da eubiose, mas nós temos muitos amigos em São Lourenço, em toda parte, Rio de Janeiro principalmente, que são evangélicos, são pastores de igreja, são pessoas de centro espírita, são pessoas que são testemunhos de Jeová, são pessoas magníficas, são pessoas maravilhosas. Quando a gente procura a essência das pessoas, a gente descobre coisas sensacionais dentro de cada um. Então, no nosso caso da eubiose, não há restrição. O professor Henrique José de Souza mesmo, ele pede que as pessoas, elas tenham a plenitude do ser, ela saia, ela procure. Ele cita muitos, milhares de livros de estudos que não são da eubiose, que nos servem de pesquisa, de entendimento do que é a vida. E por isso, em qualquer lugar que você chegue, né, a gente, por exemplo, você pega um ônibus, você não liga para uma pessoa que está dentro do ônibus, que chama o motorista. Você não dá a mínima para o trocador que está ali, mas ele precisa de um bom dia, por incrível que pareça. A gente não liga. Nós saímos de casa, está o moço na porta de casa varrendo lá a rua, e ninguém dá um bom dia para ele. Por que não? É um ser humano que está ali. Se nós não ligamos para nada, quem é que vai ligar para a gente? Então, nós pegamos, agora essa época de eleições, nós pegamos um votinho, fazemos um votinho, vamos lá na urna colocar o votinho, pá, e achamos que o mundo vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar na urna. Não vai mudar mesmo. Sabe por quê? Porque a pessoa que foi lá botar o voto, ela não mudou. Se a pessoa não mudou, ela não pode exigir que o mundo mude. Mahatma Gandhi, o dia que vocês estudarem sobre Mahatma Gandhi, ele dizia assim: cada pessoa que muda, muda 1000 pessoas ao seu redor. Quando vocês estudarem sobre física quântica, como mecânica quântica, vocês vão ver que nós estamos todos conectados. Se vocês observarem nos jornais, a pessoa inventa uma coisa nos Estados Unidos, daqui a 6 meses estão descobrindo lá na Europa, lá na França estão descobrindo a mesma coisa. Não houve espionagem industrial, não houve. Sabe o que houve? Conexão. O que um pensa, o outro sente. O que um sente, o outro capta. Nós estamos todos conectados. Nós estamos conectados com a essência divina que existe no cosmos. Então, tudo que nós fazemos vibra no cosmos. Se eu sinto ódio de alguém, eu mando essa energia para essa pessoa, mas eu fico com parte dela também. E nunca foi ensinado isso para a gente. Às vezes as pessoas chegam num ponto que ela não tem mais a luz no fundo do túnel. Mas por quê? Ela criou tanto problema para si mesma, que ela se engaiolou de uma maneira tal, que já não é mais gaiola, é um barril. Ela está fechada ali dentro. Chega a um ponto, infelizmente, uma coisa triste acontece, chega até o suicídio.
mas porque ela criou aquele ambiente em volta de si e perdeu a essência da vida. Diga. Eliseu, eu queria que você explicasse para os meninos a questão daqueles pilares do parque, que a gente foi lá, eles ficaram muito curiosos. O pilar lá perto da Fonte Oriente, ali no Parque 2, e o Monjolo, né, que são da... E por que a escolha de São Lourenço, assim, da Gaviões e tal? A nossa irmãzinha Miriam pediu para falar sobre a litopuntura. Se vocês têm tempo, a gente vai falar o dia inteiro sobre litopuntura. É o seguinte, lá há muitos anos atrás vieram pessoas lá da Eslovênia trazendo um recado para São Lourenço, dizendo que São Lourenço ia perder as águas, ia secar, ia ter problemas graves. Procurou a prefeitura, procurou todo mundo e ninguém deu a mínima. Porque tudo que é fantástico assim, tudo que é diferente, tudo que as nossas religiões não ensinam, a gente não sabe, a gente não quer saber. Mas existe milhões de coisas para se aprender nesse mundo. A própria Bíblia mesmo, se você estuda a Bíblia, olha, é uma coisa fantástica. O problema todo é ficar engaiolado ali dentro. Eu só falo isso, só falo isso. Não, tem que abrir a mente, né? A mente tem que estar aberta. E aí, depois de um tempo, depois de alguns anos, acho que foi em 96, 97, né? 96. Final de 96, início de 97, esse moço voltou aqui, trazendo um recado muito importante. Ele era o sensitivo, ele canalizou uma energia dizendo que São Lourenço ia ter problemas graves, e que tinha que correr atrás desse prejuízo. E o mundo em consequência. E aí, ele procurou o parque. Na época, a minha esposa administrava o parque, e ela percebeu a situação. Nós fizemos várias entrevistas com esse moço para saber se era charlatão ou não, porque deve-se buscar sempre uma conversa fiada, a gente deve sempre procurar saber se a coisa é séria ou não. E nós já observamos que o cara era um cara sério. E então foi marcado um dia para se colocar esses pilares dentro de São Lourenço. Aquela área de lá, da Pedro II para lá, há muitos anos atrás, era pântano. Então aterraram aquela parte do parque, mas não colocaram pedra. Porque a pedra, ela funciona como se fosse uma antena. Ela permite que as energias do subsolo saia para a superfície. E ali não tinha. Então a energia, ela vinha até a superfície e embaixo do subsolo ela espraiava. Ia por ali mesmo. Então a solução era colocar aquelas agulhas, aquelas pedras, chamada litopuntura, né? Então espetamos aquelas pedras ali, 2/3 está para cima e 1/3 está para baixo. Nós alinhamos aquelas pedras através de satélite, com GPS, e colocamos 8 pedras aqui na região, para poder facilitar que as energias do subsolo viessem para a superfície. Quando a minha esposa assumiu o parque, as plantas ali levavam meses a fio para eclodirem, para florescerem. Depois daquilo, mudou. Os funcionários estavam reclamando que as plantas nasciam mais rápido do que o comum. Quer dizer, era sinal que estava funcionando. Então foi colocado 3 pedras aqui. Foi o único lugar no mundo que tem 3 pedras, é aqui. Então colocamos 3 pedras e alinhamos com o satélite, pelo satélite, lá com a Iruoca e outras cidades também, como Caxambu e outros mais. Essa energia, ela vai para o Pacífico. Ela sai no Pacífico. Ela alinha toda a energia do planeta em cima do Brasil, em cima de São Lourenço. Então tem uma finalidade ali importante. Não interessa se a Nestlé sabe, se ela quer saber, não interessa. Nós fazemos as coisas num pensamento mais amplo, que é o próprio Brasil mesmo. Se alguém não quer, é problema dele. Eu não vou deixar de fazer a minha parte porque alguém não se interessa. Aquele detalhe assim, tem uma historinha muito interessante, pequenininha, que o mar, né, o passarinho colocou os ovos na beira-mar. O mar veio e levou. Aí o pássaro lá ficou choroso porque perdeu os seus filhotinhos.
Então ela chamou o rei dos pássaros. O rei dos pássaros veio e brigou com o mar. Falou assim, olha, ou você devolve ou eu vou beber você. E ele devolveu os ovos. O outro caso também é do passarinho que viu a floresta pegando fogo e ele ia lá, ele ia na fonte, pegava um pouquinho de água com o bico e jogava na mata, pegando fogo. Mas olha, isso aí não vai apagar nunca. Sabe o que ele disse? Não importa se vai apagar ou não, eu estou fazendo a minha parte. E é por aí, ué, é isso. Então é o caso lá, se a Nestlé sabe, se ela não sabe, não importa, importa é São Lourenço. Fechar o Parque das Águas vai ser um desastre para a região toda. Muitas forças do mal atuam dentro de São Lourenço e no mundo inteiro, querendo quebrar o sistema. Nós não podemos ouvir essas forças. Então, muitas coisas lá, tocaram fogo na mata, fizeram um monte de coisa e tal. Não importa se o cara que é o dono está lá no Mar Egeu, está lá na Grécia, no navio dele, bonitão, tomando um esquinho, e a Nestlé está aqui. Não interessa, isso aí faz parte dele, é o karma dele. Se ele faz bem ou faz mal, o problema é dele, ele tem que resolver. Agora, eu tenho que fazer aquilo que me compete. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Se eu observar que estão cortando uma árvore ali errada, isso não é problema meu, isso é problema da prefeitura. Não é assim que funciona. Lá na rua que eu moro, o povo capina a rua. Quando eu fui morar lá, o pessoal me chamava de trouxa, porque eu capinava a rua, eu e minha esposa, e isso era trabalho da prefeitura. Com o tempo, o pessoal observou que todos tinham que capinar, e a rua não fica esperando que os trabalhadores da prefeitura venham capinar. Todo mundo capina na sua parte. Dá exemplo, cara, é exemplo. Eu paguei a ele, eu pago a ele o IPTU, pago tudo direitinho. Se eles não fazem, ou fazem mal, ou demoram de fazer, não é problema meu, cara. Eu fiz a minha parte. Se eu venho para a escola estudar, eu estou fazendo a minha parte para comigo mesmo. Eu vou dar a minha contribuição através do dever da educação, da instrução, da inteligência e vai por aí fora. Então eu faço a minha parte. Na hora de fazer uma baguncinha, sem fazer bagunça não existe, não pode ter lugar sem bagunça, tem que ter uma baguncinha de vez em quando, né? Faz parte. Se você, às vezes nós fazemos reuniões de adultos, de velhos como eu, assim, você tem que ver, parece que a gente vira criança, a gente faz bagunça, cara. A gente, olha, uma encarnação legal, mas chega na hora de falar, tem a diferença. Vocês estão impacientes, né? No nosso caso não, já mais velho não, a gente para e escuta, a gente entende, a gente dá um tempo, a gente escuta mesmo, porque o importante não é o cara que vai ficar na frente, não é a mulher, a irmã que vai ficar na frente. O que é importante é o conhecimento. Um dia vocês vão observar, tomara que muitos aconteça dessa maneira, observar a cultura, a inteligência, a instrução e a sabedoria. Isso que é importante. Às vezes você vê um comercial que não é nada na televisão, e o que passa ali, realmente você vê que tem uma arte ali funcionando. E você aprende. Você não precisa ir na escola para aprender. É só abrir o olho. Você liga a televisão, você olha no mundo, você vive na rua. Se você abrir o olho, você aprende a arte, cara. Tudo aprende, tudo faz parte. Se você olha a tua colega, se você olha teu amiguinho, tem muito que te ensinar, cara. Olha o que a gente aprende nesse mundo. A televisão hoje tem quase 900 canais aí. Se você procura as coisas melhores na televisão, você acha coisas fantásticas. Coisas maravilhosas. Não é aquelas novelinhas, não é aqueles filmezinhos de bang-bang, de mata-mata, não. Tem muita matéria boa na televisão, cara. Se você for entrar no Google, se entrar no Facebook, você o que pega de matéria de estudo, olha, a coisa fantástica. E é o que nós fazemos. Então eu estudo física quântica sem precisar ir para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Eu estudo pela televisão. E já fiz um monte de palestra aqui em São Lourenço. Entendeu? E aprende. Se quiser aprender, aprende. E isso é importante. Se eu lá na frente, eu vou olhar para trás, depois lá 80, 200 anos lá na frente, eu vou olhar para trás, e está na hora de morrer, pronto, mas eu olhando para trás, eu fiz a minha parte. Entendeu? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Opa!
Nós temos palestras públicas aos sábados, às 20 horas, lá na sede, lá perto do Hotel Brasil. Então, quem quiser conhecer, são dois caminhos. Hotel Guanabara. Guanabara. Aqui a mente começa... Então, pode-se visitar o templo aos sábados e domingos, a partir das 2 horas da tarde. Pode visitar. E se quiser conhecer algum texto, alguma coisa assim mais profunda da eubiose, tem as palestras públicas ao sábado lá do lado do Hotel Guanabara. Às 20 horas, sejam bem-vindos. Quem quiser chegar para conversar, levem a mente aberta, porque vai aprender coisa pra caramba. Vai aprender muita coisa. Fala no teu site. Hein? O site? Também temos um site chamado Portal de Aquários. Quem quiser acessar, pode acessar. Temos várias páginas lá, inclusive uma da eubiose, com muita matéria lá para se estudar. Nosso trabalho não é tendencioso. Nós não queremos que ninguém entre para a eubiose. Nós queremos que as pessoas sejam gente, sabe? Estejam conscientes. Isso que é importante. E depois entra para a eubiose. Pessoal, muito obrigado. Bom dia para vocês. Agora os meninos aqui do terceiro B, João Davi, João Vitor, vão falar que, peraí, não, eu tô brincando, você entendeu? Cadê os meninos que iam apresentar ele? Cadê as meninas que iam fazer a abertura? O nosso grupo do terceiro C vai começar a abrir o trabalho falando da religião do catolicismo. É com a Graça. No 1º de janeiro de 1900